Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. O meu nome é Valnei. Eu faço parte da empresa AXA. Estou no mercado há mais de 20 anos no mercado imobiliário. Falando um pouco da empresa AXA. Nossa empresa vai completar agora, 1º de julho, 89 anos. É uma empresa que concilia a visão de futuro. Somos uma empresa digital. Recentemente, quarta-feira, fizemos um congresso virtual, né? sobre nos tempos de hoje, o comportamento urbano, né? E foi um sucesso. Temos a atuação, nos estados, uma atuação nacional, e nos estados, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Pernambuco, Alagoas, Bahia e por último, Alagoas, Bahia, Ceará. Vamos lá. Inicialmente agradecendo todos pela presença. E eu vou agora passar ao Zé Renato para ele providenciar. Eu estou recebendo aqui com ela, mas eu não sei mais o que fazer. Eu já terei tudo. Já desliguei meu computador. Então, vamos tentar ver se consegue melhorar aí ao longo da transmissão. Zé Renato, fica à vontade aí. Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Meu nome é José Renato e eu tenho uma formação em Ciências Econômicas, já fui microempresário da área de construção civil, eu sou técnico certificado em higienização e boas práticas de limpeza e há 12 anos estou militando como síndico profissional, certificado pela AXA também. Eu tenho 8 condomínios na minha carteira, e eles estão distribuídos entre Zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste. É um prazer muito grande estar participando aqui com o Valnei, podendo trocar experiência. Pessoal, vê se melhorou. Bastante, Valnei, agora ficou show. Vamos à nossa primeira pergunta, Renato. O que você está fazendo nos condomínios para melhorar ou até aumentar a arrecadação? Então, esse momento que a gente vive hoje, há 90 dias, é um momento bastante complicado, onde você tem que se reinventar. É óbvio que quando você assume a gestão de um condomínio, você busca priorizar, primeiro, a redução de custos, né? E para poder você fazer com que a arrecadação ela se torne compatível com os teus custos. E principalmente agora, né, nessa situação toda de econômica que a gente atravessa, foi necessário novamente realinhar com os nossos prestadores de serviço, as nossas empresas de manutenção, né? Melhorar ainda mais a observância do fluxo de caixa diário, evitar até despesas que não fossem do escopo das despesas fixas do condomínio. Enfim, é você tentar suavizar para todos esse momento tão difícil que a gente vive na economia e na saúde das pessoas, né? De forma mais tranquila, tendo seu condomínio bem gerido. Perfeito. Meu comentário, né? O condomínio, por conceito, ele não gera receita. Ele é rateio de despesa.
Então, uma boa gestão não deixa de aumentar a arrecadação. Questão de olhar os contratos, a gente tem que sempre verificar folha de pagamento, que é o vilão, né? Vilão entre aspas, os empregados ajudam a funcionar. Mas é responsável por 60% ou 70% da arrecadação do condomínio. Então, se você faz uma boa gestão nessa área de empregado, não deixando de fazer muita hora extra, você consegue segurar essa despesa de forma que não aumente muito. Ainda algumas dicas de aumento de receita. Por exemplo, aqui no meu condomínio, a gente tem a questão da coleta. Desculpa, gente, ainda eu não consigo melhorar essa. Ontem a gente testou, a coisa funcionou de efeito, hoje continua dando retorno. Estou pedindo aqui ajuda a técnica uma ajuda aqui para a gente poder melhorar. Mas o importante é que eu estou tentando falar o eco vai dar tudo certo. Tá indo, Valnei. Então, a questão da coleta seletiva é uma ajuda também na arrecadação do condomínio. E a gente está vivendo um momento ímpar, onde todos os condomínios, todas as pessoas estão nos apartamentos, né? Uma coisa praticamente inédita. As famílias estão todas nos apartamentos. A ideia da coleta seletiva podem trabalhar isso. Além de melhorar a qualidade do lixo, nós temos um lixo muito rico, né? Ajuda também na arrecadação. Existem cooperativas que, dependendo do tamanho do lixo, no caso, a pesagem, né? Eles até vêm buscar e pagam por esse lixo. Então, é uma dica que eu gostei. Outra receita interessante é a questão no dia a questão também é uma gestão de custo. São o caso da energia elétrica. Quanto mais lâmpadas você tiver de LED no condomínio, você melhora a economia. Quanto mais você tiver energia solar, hoje alguns projetos permitem essa inserção de condomínios, menor será o custo da energia elétrica. A gestão dos elevadores também, né? Nesse horário você pode optar por uma máquina só, um elevador só funcionando. Isso não parece nada, mas faz um diferencial bastante importante. E nessa parte que você falou sobre realmente a folha de pagamento, né? Porque os encargos, não que os salários dos funcionários, mas sim praticamente os encargos trabalhistas, né? Que a gente precisa rever isso no Brasil. Mas eu tenho atenuado bastante quando eu coloco o regime de 180 horas, que eu estou implantando em todos os condomínios que já estão na carteira, que há a possibilidade de a gente implantar o regime de 180 horas, onde ele vai diminuir, por exemplo, o feriado trabalhado. Então, a hora extra do feriado, nessa nova versão de 180 horas, ele reduz. E é um ganho também para o profissional, que ele passa a trabalhar somente 15 dias e melhorar a qualidade de vida do funcionário do condomínio, que é uma busca que deve ser incessante pelos seus gestores. Ótimo. Renato, vamos falar de uma outra situação que também afeta a arrecadação do condomínio. E se a gente não tiver uma gestão forte nela, a gente acaba também tendo
perda, né? De arrecadação. Estamos falando da famosa palavra inadimplência dos seus condomínios. É delicado da seguinte maneira. Por quê? Você tem uma inadimplência que ela é histórica e até costumais, e que você tem que controlar ela. Com o advento da pandemia, né, você tiveram vários segmentos da economia que simplesmente paralisaram. Aqui para nós, no Rio de Janeiro, foi o segmento de turismo. Ele foi a zero, ele paralisou. Né? Você tem o comércio ainda, e alguns segmentos do comércio funcionando. E aí, como é que você vai lidar? Como você vai lidar com aquele condômino que tem um histórico de muito bom pagador e, de repente, ele se vê com a sua receita a zero? Então, é óbvio, né, que a gente não deve fugir ao Código Civil brasileiro. A gente não pode, e não é justo com um bom pagador, que aquele que esteja, mesmo a gente sabendo, passando por uma dificuldade, a gente isente de juros. Isso não existe, mora. Mas você pode sim renegociar, né? E é isso que eu tenho feito nos meus condomínios. Olhado caso a caso, situação a situação, e podendo, então, trazer uma atualização dos valores que, porventura, nesses 3 meses deixaram de ser pagos e compor uma negociação. É isso que eu tenho feito. E um produto aí que a gente deve falar aí por diante, né, que a APSA traz, que está sendo bastante utilizando os serviços que a APSA fornece, que dá a melhor qualidade, que é o seu escritório de cobrança, né, sempre à luz dele, à luz do Código Civil e à luz da Convenção. Perfeito. A questão da inadimplência, ela tem muito a ver com o primeiro item que nós citamos, né? Se você tem uma gestão perfeita, que não gere muita cota extra, você acaba mantendo uma cota condominial equilibrada e você tem sucesso na sua arrecadação. A não ser que aconteça o que está acontecendo recentemente, que é essa pandemia louca que está perdendo acabando com alguns empregos e afetando o condomínio, né? Assim, aqui na APSA, nós temos dois tipos de situações, para combater essa inadimplência. A primeira delas é a gente tem uma central que ela passados 10 dias da cota vencida, você já encaminha carta para o condômino perguntando o que houve, se foi pago, se não foi pago, se foi pago, manda o comprovante. Depois, 30 dias, já entra os nossos colaboradores fazem contato com esse condômino e procuram saber o motivo do não pagamento. Né? E aí tentam fazer algum acordo para que essas cotas voltem a normalizar. Além disso, e o estudo a gente tem bem traçado, essa central ela tem a efetividade de 4 meses. De 4 meses atrás. Depois disso, não tem jeito, é ação judicial. A gente sabe que não vai ter sucesso. Por mais que se tente contato, esse condômino já partiu para o chamado judicial. E recentemente, até surgiu um produto, em parceria com o fundo, que é o G5 Parte, né? E qual é a ideia desse fundo? É justamente manter a qualidade da arrecadação do condomínio, ou seja, que o condomínio não perca receita com inadimplência. Pessoal, todo mundo me ouvindo? Isso aí, rapaz, é a boa notícia que eu tenho hoje para 2 contratos meus de condomínio. Isso é um produto APSA, um produto de excelente qualidade,
e que hoje eu finalizei 2 contratos. Uma situação difícil num condomínio da Zona Sul, né? Uma necessidade de repor essa arrecadação através de uma cota extras, e eu levei esse produto, a APSA me informou dele, um caso de sucesso, né? Exclusivo APSA, que atendeu e vai atender não só até esse momento da dívida que já existia, o que é primordial nesse produto APSA, que só a APSA tem. O fato garantidor de 12 meses à frente. Então, é justamente sobre... Vamos falar um pouco de como funciona, que para você que já é cliente nosso, talvez você já tenha conhecimento. Esse produto, na realidade, ele consiste em pegar as cotas até o mês de fevereiro, que é um mês antes que iniciou a pandemia, né? E ele adquire essas cotas em atraso para o condomínio e dá continuidade nos próximos meses até o limite de 12 meses. Isso é interessante porque, nesse momento, o síndico ele fica muito sem manobra, entendeu? Então, se ele perde receita desse produto, ele consegue manter as cotas de condomínio em dia, né, de todos os apartamentos, e você consegue trabalhar bem o seu orçamento. Logicamente, você vai trabalhar com outras situações que visam melhorar ainda mais a sua arrecadação, mas você trabalha mais tranquilo, sabendo que aquelas unidades que até então estariam inadimplentes, com o fundo você tem essa vantagem da cota seguir normalmente. Não é um produto caro, pelo contrário, o custo dele é um custo inicial baixo, justamente pensando na questão do condomínio estar atravessando problemas financeiros, e aí esse custo ele é baixo. Os documentos a gente consegue trazer para informar ao fundo, são documentos que o condomínio consegue com a maior facilidade possível, até porque se o síndico estiver fazendo a sua gestão tranquila, ele vai ter lá a ata de eleição dele, a convenção vai estar em dia, então ele tem todo um aparato de documentação que não é difícil de conseguir. Até isso o produto pensou, uma forma fácil de você trabalhar. E tem ainda a questão do fugir. Aí agora eu vou sair um pouco da inadimplência e voltar para as dicas de melhoria de arrecadação. Não são para todos os condomínios, mas tem condomínio que nesse momento está enfrentando dificuldade no caixa, são os próprios decretos, né, federais, sim, municipais, estaduais, que os governantes imprimiram ao longo desse período, né? E aí o condomínio que tiver com essa dificuldade financeira, digamos assim, ele pode lançar mão, né, desse decreto. Um deles é a questão da SEDAI, né, da água, onde você pode adiar aí o pagamento das contas de SEDAI até o fim da pandemia, pelo nosso governador, e depois você consegue parcelar isso lá na concessionária, de forma que você não aperte muito o seu caixa. O outro decreto que foi lançado aí já é o governo federal, a questão dos encargos sociais, você permite que você só faça o recolhimento, no caso do INSS, da parte empregadora, a parte do empregador você também vai poder, lá na frente, parcelar e diluir isso, de forma que nesse momento em que as pessoas estão passando por dificuldade, perdendo emprego, a inadimplência, você não atinja, né, a inadimplência devida e você consiga fazer um caixa de forma que você possa, quando essas pessoas melhorarem de situação, melhorar de emprego, você possa recuperar esse dinheiro, né? Basicamente é isso, Zé Renato. Você tem mais assim alguma dica? A gente tem... O que eu poderia dizer para você, né, você tocou bastante nessa MP 967, na parte do governo federal, e eu posso dizer para você o seguinte, modestamente, né,
como a gente vem fazendo uma gestão nos condomínios bem cuidadosa, eu tive a graça de não precisar fazer uso, por exemplo, do parcelamento da SEDAI, né? E o FGTS até fugiu um pouco do meu controle, mas não haveria necessidade. Então, isso tudo mostra que uma boa gestão anterior, preventiva, até consegue superar essa crise que nós estamos passando. Era isso que eu queria colocar para esse ponto. Pessoal, vamos aproveitar que é o dia dos namorados, vamos apertar o coraçãozinho, que eu estou vendo poucos aí, vamos dar uma moral para gente. Uma outra situação... Minha namorada hoje é tudo. Não vamos alongar também muito essa live não, que hoje é dia dos namorados, né? Vamos falar também sobre um curso, o Zé Renato, que eu acredito que você tenha passado, que é o gestor de propriedades urbanas. O que você tem a falar para o grupo que está assistindo sobre essa questão do curso? O que ele agregou para você? O que era o Zé Renato antes do curso e o que é o Zé Renato hoje? Eu não posso deixar de fazer um agradecimento aqui ao vivo à Flávia Martins, consultora da APSA, que me incentivou e me levou a participar do curso de gestor de propriedades urbanas da APSA. Então, o que ocorreu? Antes, eu era um síndico morador, de muitos anos, né? E sempre com muita desenvoltura, porque a gestão é uma coisa que está no meu ser, e ela me deu essa ideia, e eu participei, e fiquei bastante satisfeito com o conteúdo que a APSA disponibiliza. E aí, o que ocorre? Com essa certificação, abri as portas para ser um síndico profissional, onde montei minha empresa e aonde venho agregando ao longo desses anos, depois de 2018, eu fui a segunda turma de gestores da APSA, eu venho agregando condomínios, né? Chegando a essa carteira hoje de 8 condomínios, né? E quem sabe, quando passar essa pandemia, a gente consiga voltar à normalidade das assembleias e angariar mais clientes. Então, o conteúdo do curso de gestor de propriedades urbanas da APSA veio me dar uma formação, uma capacitação que a prática já tinha me dado, né? Você não funciona somente com a prática. Você tem que ter a prática e o conteúdo didático. E isso transformou a minha vida e a dos vários colegas que participaram. E hoje eu tenho uma grande parceira, síndica também, formada pela segunda turma de GPUs da APSA, trabalhando numa sociedade comigo. Então, isso que eu ia tocar nesse ponto. O grande achado também desse curso, além de ter... e aí não é nos gabando, né, digamos assim, mas é dado por profissionais que estão no mercado há mais de 20 anos. Eu posso citar aqui o Luiz Dacal, que é um mestre na parte de pessoal. Tudo que eu conheço de parte pessoal eu agradeço a ele. O próprio Luiz Alberto, uma pessoa excepcional em termos de um belo professor, entre outros que se a gente for falar aqui, eu vou citar todos. Estou citando dois que são conhecidos meus, mas a parte jurídica também, que o escritório CJR nos ajuda, são técnicos Walter perfeitos. Vivas, pô, pessoas que... O próprio Rodrigo Coelho, olha, eu digo para você que não vejo uma universidade tão rica de professores como é esse nosso curso, né? E assim, o que eu queria dizer? O grande legado desse curso é justamente esse network, que vocês, que são até então novatos, né, vamos chamar assim, vocês acabam se trocando ideias e experiências e acaba virando até parceiros, né, em algum momento, né? Sim. Formam sociedades, quer dizer, tudo para a coisa profissionalizar. A ideia da APSA nesse curso é justamente isso. Profissionalizar
aquela pessoa, o síndico, porque um bom síndico, volta ao nosso tema inicial, um bom síndico gera uma boa arrecadação. Por que ele gera uma boa arrecadação? Porque ele vai trabalhar com seriedade, Conteúdo. Ele vai trabalhar corretamente, ele vai trabalhar toda a questão de contato. E isso ele aprende no curso, né? Então, ele praticando isso, muda todo um sistema Eu trabalho com isso há mais de 20 anos, Renato. A palavra síndico, infelizmente, é uma palavra muito malfadada no mercado, entendeu? Porque até cantada por Timbaia. Exatamente. Por causa de pessoas, infelizmente, inescrupulosas, que trabalham pensando em si e não na comunidade. O síndico profissional, que é a grande sacada desses últimos 10 anos, que eu posso dizer isso, ele vem justamente melhorar essa imagem. Por quê? Porque ele é um profissional. Se ele errar, ele vai pagar. Porque ele vai ser questionado judicialmente, tira aquela coisa do amadorismo, entendeu? Então, o curso ele vem justamente ajudar vocês na parte técnica e, consequentemente, nós ganhamos profissionais. Você mesmo é um profissional de ciências econômicas e agregou para você porque você tem o conhecimento econômico e agora, com o conhecimento técnico do curso e a vivência, tem tudo para ser não só ter 8 e sim 80 condomínios. Como você vai administrar vai ser problema seu, mas que existe essa possibilidade, existe. Perfeito? No momento que você agrega valor, né, ao síndico profissional, da maneira que eu digo o seguinte: eu não sou o síndico do condomínio, eu sou uma pessoa que vai resolver qualquer problema dentro do condomínio, seja ela da esfera financeira, que é uma obrigação, mas principalmente que todos os síndicos militam, é fazer a gestão de conflito dentro do condomínio. E isso, o síndico profissional, ele faz com, vamos dizer assim, com um termo até um pouco mais popular, com o pé nas costas. Por quê? Eu posso cumprir a convenção e eu não sou um morador do condomínio. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é mais fácil para mim impor a convenção até ao condômino que não esteja atento a ela do que o síndico morador. Uma outra coisa, né? O síndico morador, atualmente, o condomínio é uma empresa. Tem uma legislação específica, não é uma empresa igual a uma empresa qualquer do mercado, mas ela tem várias ações, várias leis a serem cumpridas. E o que eu vejo, principalmente quando a gente pega um cliente novo, você citou da folha de pagamento com uma série de inchaços desnecessários, você tem vários valores que estão incorporados, né, ao salário que não precisariam ter. Então, hoje, as pessoas também elas estão dedicadas aos seus trabalhos e aos seus filhos, essa vida corrida que a gente tem. Então, o morador chegar em casa e assumir como síndico, deixa para quem sabe, deixa para quem tem a expertise, deixa para quem tem a formação da APSA em GPU. Então, é aquilo que eu te falo. Você agora tocou num ponto interessante. O síndico tradicional, ele já tem a vida dele, né, profissional. E acaba o condomínio ficando em segundo plano. E hoje o condomínio, ele não é uma empresa, ele só não é uma empresa porque ele não dá lucro. Mas ele é uma empresa, porque se der prejuízo, os cotistas e os associados vão ter que aportar dinheiro, mais do que deveria aportar. Então, se você não tem uma gestão correta e técnica e perfeita, você acaba gerando prejuízo para os condôminos, né? E quando o cara é amador, tem sempre aquela coisa, mas o cara é amigo, deixa para lá. Já o síndico profissional, não. Se ele errar, não tenha dúvida que os condôminos vão em cima dele. Então, gera muito mais profissional, ainda que seja o síndico profissional, gera muito mais questões profissionais, porque não tem um amadorismo ali. Você não pode errar, entendeu? Você, Zé Renato, ou outros síndicos, você não pode errar, porque você vai pagar esse prejuízo. Porque você não tem laço
emocional, não tem laço de vizinhança com essas pessoas. Essas pessoas são estranhas. Conhecem o Zé Renato síndico profissional. Não conhecem o Zé Renato condômino, amigo da esquina, da praça. Não é esse Zé Renato que eles conhecem. Então não tenha dúvida que se você errar, você vai pagar por um erro desse. E aí, você tendo conhecimento técnico, fica muito mais fácil. Pode falar, pode seguir. Você tendo debaixo do braço uma pastinha quando você entra dentro do condomínio, onde dentro dela esteja a convenção do condomínio, a convenção coletiva de trabalho e o Código Civil brasileiro, não há discussão. Eu tenho um irmão falecido de pouco que dizia: o que está escrito é para não ter discussão. Então está escrito ali, não é o José Renato que manda, não é o síndico que manda, quem manda é a convenção do condomínio, quem manda é a convenção coletiva de trabalho e quem manda é o Código Civil brasileiro. Ponto. É isso aí. Voltando ainda à questão de melhoria de arrecadação, e eu vou sempre bater nisso, nós temos três grandes contas, né, digamos assim, no orçamento do condomínio. A gente tem a questão da folha de pagamento e a questão da água, né, que é o grande vilão aí. Se a gente somar essas duas contas e mais ainda as conservações de elevadores e energia, a gente chega a 80%, 90% aí do orçamento. Facilmente. O restante não tem o que fazer. Então, mais do que nunca, essa gestão, e o grande problema da segunda maior conta, que é a SEDAI, é que ela é gerida por uma empresa do governo, né, estatal. Então você tem um pouco de dificuldade para gerir essa despesa. Chega aquela despesa, às vezes você questiona e tem dificuldade. Então, aonde você pode efetivamente mexer e, consequentemente, gerar uma melhoria na sua arrecadação, não tenha dúvida que é na folha de pagamento. Porque ali você... o curso, ele ajuda nessa questão, é aquilo que você falou. O Zé Renato, antes do curso, talvez, no prédio dele, quando ele era morador, ele não tinha esse sentimento de olhar para um orçamento e verificar o seguinte: nossa, como essa folha aqui está cara, por que essa folha está cara? Ele não tinha. Com o conhecimento que você obteve, você há pouco tempo até me falou que pegou um condomínio recentemente para sua carteira, que chegou a se assustar com um percentual, que já estava na faixa de 70%, só a folha de pagamento. Por quê? Porque, de novo, é aquela história. Provavelmente era um síndico proprietário, morador, era um síndico amador, que não vai olhar isso, entendeu? Ele tem mais o que fazer do que tá dando para pagar a cota de condomínio, ele vai pagar. Só que quando entra um síndico profissional, no caso da turma de vocês, ele já vai olhar vai ter esse olhar. Bem, gente, aqui 70% alguma coisa que está errada, não pode. E aí você vai, dentro dos seus conhecimentos, você vai mexer, talvez tenha tem poucos funcionários fazendo muita hora extra, tem funcionários não fazendo hora extra, mas fazendo a gestão da folha de extra, o que acontece às vezes, e o síndico só assina. Bastante, isso aí. Então, e você vai ter que partir talvez até para indenizar a hora extra que o cara nem fez, mas infelizmente acontece. Então, eu vou sempre bater nisso. A melhor forma de você gerir e melhorar uma arrecadação é olhar para esses três pontos. A folha de pagamento, a questão da água, que você pode trabalhar também uma dica que até numa live recente foi feita, e Pernambuco acho que está um pouco à frente aqui do Rio. O Rio a coisa não andou, que é a individualização da água. Não é que você vá diminuir o consumo de água, mas você também, fazendo a individualização da água, você consegue que as pessoas tenham o chamado... Está me fugindo a palavra agora. O conceito, ou seja, você vai começar a vigiar os seus filhos, você vai ter aquela sim. O seu filho que entra embaixo de uma... Eu tenho um de 14 anos que eu esmurro a porta aqui, porque ele fica às vezes 20, 30 minutos na coisa e a água jorrando.
E então a gente tem discussões homéricas. Por quê? É desperdício, não tem jeito, entendeu? Às vezes ele fica 3 dias sem tomar banho também, eu até agradeço, porque pelo menos ele não gasta tanta água, né? E a individualização, a conscientização, lembrei da palavra, traz essa conscientização para o condomínio. E normalmente os condomínios que optaram por essa individualização acabam caindo o consumo de água por conta da conscientização. Por quê? Porque quem paga essa conta do desperdício é o condômino. É lógico que a gente tem muitos condomínios com antigos, né? Construções antigas, onde tem várias chamadas prumadas, eles chamam de prumadas. E quanto mais prumadas, mais caro fica esse orçamento. Mas, por outro lado, vale a pena o investimento. Deixa eu te falar alguma coisa a respeito da água, a respeito do que eu tenho feito, né? O que eu faço. Você falou corretamente. Os prédios já tem a associação, a ABNT, já determina a individualização de hidrômetro em construções recentes. Eu agora não tenho que te dizer qual, mas já existe, e já existem prédios até no Rio de Janeiro com essa individualização. O que eu faço normalmente, e é óbvio que a gente está pegando sempre prédio, o mais recente que eu tenho é de 3 anos, a maioria da carteira são prédios com mais de 20 anos, eu faço uma vistoria periódica. Isso é fundamental. Uma vistoria de 6 em 6 meses em cada unidade. Porque, olha só, o que te mata às vezes não é um acidente enorme, uma capotagem de carro, vamos dizer assim, que Deus nos livre e nos guarde disso. Mas é aquela pequena sangria, aquela pequena hemorragia que você não vê. E aonde está essa hemorragia na água? Essa hemorragia na água está no pinga-pinga da torneira. Essa hemorragia da água está no filetinho de água dentro do vaso sanitário que você não consegue perceber, você só vê uma listra de ferrugem no vaso. Aquilo ali é um pequeno vazamento que você não dá até... mas isso é pouca coisa. Mas isso faz um diferencial enorme. Então, esse KPI que eu faço, essa compilação depois de uma vistoria que eu normalmente faço semestralmente, você vai, então, diminuindo, né? E um controle diário do hidrômetro de entrada, para perceber uma variação qualquer, como eu percebi agora no último mês, no próprio condomínio onde eu moro e administro, né? Então, a água ela é fundamental, ela precisa ser feita. E campanhas motivacionais com os moradores, do tipo, ao escovar o dente, feche a torneira, abra a água, se molhe, fecha a água, ensaboe. Então a gente faz isso através de formulários. Eu brinco, né? Eu boto uma mãozinha apontada, quem paga a água é você. Economize. Então, ainda mais agora, né? Que está todo mundo em casa, né? Principalmente agora, que eu tive vários condomínios, até o meu próprio, subindo 30%, 40% o consumo de água, além do normal, que seria para a época, já de próxima do inverno. Então, essa água é fundamental, o controle dela o ano todo. E infelizmente, Zé Renato, a gente falando da questão da SEDAI, é uma empresa estatal. Então, ela não vai trabalhar nunca a melhoria da tecnologia. Ainda que a conta de água seja a segunda maior conta, eles deveriam trabalhar uma forma de consumo, até porque a gente está vivendo num outro mundo, que nada. A SEDAI, infelizmente, ela está parada há séculos aqui no Rio de Janeiro. E complementando isso... Você acaba tendo... Desculpa, pode falar. Não, eu que peço perdão, já te cortei. Complementando, é um absurdo você pagar o esgoto o mesmo valor da entrada. Então entra um volume e não sai o mesmo volume. Então são situações que têm que ser revistas. O nosso querido Léo aqui está dizendo que um banho de 15 minutos gasta em média 140 litros. É isso aí. É isso aí, É bastante complicado. Olha, nossa live está chegando ao fim, embora a gente ache que está... mas esse papo está tão bom, Pois está chegando ao fim. Eu vou te dar... Bem, primeiro agradecer, né, a todos os participantes que nos deram esse carinho aí nessa live. Dizer que o nosso papel da APSA é sempre estar tentando passar para as pessoas, para a sociedade,
que administrar condomínios é uma questão social, né? Ou seja, você levando conhecimento para as pessoas, e essas pessoas tendo uma excelente gestão, você tem um excelente condomínio dentro da sua sociedade. Esse é o papel da empresa, melhorar cada vez mais o papel dos síndicos e profissionalizar cada vez mais essa função e ajudar vocês nesse crescimento. Você tem direito, Zé Renato, aí a uns 2 minutinhos para falar um pouco de você, já falou no início, mas a gente sabe que as pessoas vão chegando ao longo da live, entendeu? Fica à vontade aí para você finalizar essa nossa live, que foi, no meu entendimento, tomara que tenha sido para todos, bastante elucidativa. Tony, eu queria agradecer a você pelo convite, eu queria agradecer a APSA, né, pela possibilidade, por ter me certificado, né, por ter me trazido para um mercado tão promissor, que é o mercado de condomínios, né, profissionais. Eu quero dizer a todos que você consegue fazer mais por menos, você fazendo uma gestão enxuta, você consegue diminuir um gargalo nas despesas de uma pessoa que também é o condomínio, né? E dá para fazer, eu digo para vocês porque dá, porque eu faço, né? Procurem, né, um síndico profissional, custa muito barato o síndico profissional, custa muito barato, porque o que ele vai trazer de retorno, a possibilidade que ele vai dar a vocês de uma gestão próxima, de uma boa qualidade, é muito grande, né? Gente, desculpa aí o início da live, deu uma microfonia que a gente até brincou ontem com o Zé Renato. Vai acontecer? Não vai acontecer no dia não, e exatamente aconteceu, mas tudo bem, acho que a coisa depois andou. Valeu. Minha imagem andou sumindo aqui, mas era porque eu tentava ajustar o nosso áudio, graças a Deus agora já ajustou. Nós teremos outras lives, fiquem ligados, haverá mais congressos, né, em relação aí ao nosso trabalho, e não seria diferente. Agradecer a todos aí, desejar um feliz Dia dos Namorados a todos, em especial a minha esposa, que acredito que esteja assistindo, tomara, né, que tenha assistido, porque passa tanta gente aqui que não sei se ela está assistindo, mas deve estar. E agradecer tudo de bom para vocês aí. Vamos em frente, ok? Vamos em frente.